Boa noite, galera. Boa noite porque eu estou gravando à noite. Boa noite, galera aí da turma de Geometria Analítica. Na última aula que nós fizemos a apresentação da correção da prova, eu prometi a vocês que eu ia gravar uma aula, né, para a gente dar uma acelerada e repassar para vocês. É o que eu estou fazendo então agora, nesse momento. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é a circunferência. Então vamos lá, passando aqui já para o nosso slide, né? Muito bem. O que eu quero chamar a atenção, que eu acho muito interessante a gente perceber, que na geometria analítica você estuda a circunferência como um lugar geométrico também, identicamente ao que você faz para a reta, para os pontos, né? Pois ela é o conjunto de pontos que obedecem algumas propriedades. É isso que torna a geometria muito interessante, porque a gente primeiramente estudou um ponto, né? Deixa eu apresentar aqui só uma, para a gente poder gesticular melhor, enfim. Então você tem um ponto, né? Então a gente pode identificar esse um ponto em função de dois eixos, y e x. Muito bem. Introduzimos um segundo ponto, não foi? E depois a gente tinha dois pontos, e entre esses dois pontos a gente sabe que se forma uma reta. Muito bem. Daí nós podíamos calcular a distância entre esses dois pontos, e usamos inclusive Pitágoras também na geometria analítica. Então, obtivemos depois o ponto médio, que era a distância entre os dois pontos. Na metade dessa distância era o ponto médio. Então a gente somava as coordenadas abscissas, né? As ordenadas de abscissa, os valores de x, dividia por 2. Então nós tínhamos um valor médio de x. Somávamos os dois valores de y, dividimos por 2, nós tínhamos o valor médio de y. E é exatamente o ponto médio de cada reta entre dois pontos. Introduzimos uma outra condição quando botamos um terceiro ponto. E com a formação desse terceiro ponto, ou melhor, com a introdução desse terceiro ponto, a gente verificou que nós tínhamos um triângulo. E com os pontos médios todos, dos três segmentos formados pelos três vértices, ou seja, os três pontos, também verificamos que a gente encontra na interseção desses pontos médios, nós encontramos o baricentro do triângulo, ou seja, o baricentro da figura geométrica. Se fosse um quadrilátero ou outra figura, um pentágono, também encontraríamos da mesma maneira. A união dos pontos médios, nós encontraríamos o baricentro daquela figura geométrica. Depois avançamos mais quando nós percebemos que com o uso da determinante, ou seja, um meio do módulo da determinante, nós poderíamos calcular áreas de quaisquer figuras geométricas que não precisavam ser necessariamente figuras conhecidas como um triângulo, um quadrado, um pentágono, um octógono. Ou seja, figuras quaisquer formadas por pontos nos permite calcular a área. Vimos também que se a determinante for zero, né, o valor de uma determinante de pontos que você introduza na determinante, buscando encontrar a área e encontrar o valor zero, você vai concluir o quê? Que esses pontos estão na mesma reta, ou seja, eles são colineares, e exatamente então não produzirá área alguma, porque são pontos que estão de forma linear. Se tiver um ponto destacado, aí sim, da reta, aí você terá uma figura geométrica e obterá a área. Quando o determinante se iguala a zero, a gente então entende que não há nenhuma área. Muito bem, né? Fizemos a nossa avaliação, daí a gente sabe que a somatória da distância nos dá o perímetro, mais um elemento que a gente agrega,
né, ao conhecimento da geometria analítica. A última questão do trabalho, né, eu disse até que eu não consideraria quem fez, fez, quem não fez, não perdeu ponto, que era uma questão sobre circunferência. Mas vocês puderam também assistir a aula sobre circunferência na plataforma que foi disponibilizada para vocês, a plataforma Saga. E é o que eu vou rever agora com vocês aqui, então, falar um pouco sobre a circunferência. Tá? E vamos ver uma correlação exatamente entre a distância entre dois pontos, né? Que aqui nós vamos chamar de raio, e vocês vão ver como a matemática vai agregando informações e como é bonito, né? A gente compreender e conceituar tudo isso, mas quando a gente entende, fica mais fácil a compreensão. Então vamos tentar passar isso para vocês. Então vejamos aqui. Na geometria analítica, estudamos a circunferência como um lugar geométrico, né? Pois ela é o conjunto de todos os pontos que obedecem à seguinte propriedade: todos estão a uma mesma distância do centro. Além disso, todos os pontos da circunferência, e somente eles, atendem uma determinada propriedade. Qual é essa propriedade? É porque a distância de todos os pontos de uma circunferência ao centro da circunferência é igual. As distâncias todas de uma circunferência até o ponto central dela é igual, que nós chamamos e conhecemos como raio. Então, vejamos essa definição. Dado o ponto C do plano e uma distância R, né, que chamamos de raio, a circunferência lambda é um nome que foi dado aqui para a circunferência, podia ser ômega, alfa, lambda, né? É um lugar geométrico dos pontos P. Né? Pontos P é um ponto P qualquer, que é um ponto em torno daquele eixo. Tá? Um ponto P do plano em questão, a mesma distância R de C. Quem é C? C é o ponto central da circunferência. Tá? Então a distância R nós chamamos de raio e o ponto C nós chamamos de centro da circunferência. Então vejamos aqui mais alguns conceitos. Então assim, capítulo anterior que nós referimos aqui é aquilo que a gente já observou anteriormente, né? Obtivemos a equação da reta, não foi? Nós vimos a equação da reta e podemos determinar a equação da circunferência a partir também da equação da reta e a equação da distância entre dois pontos. Vejamos como. Então, a partir dessa definição como lugar geométrico para a circunferência, vamos estabelecer uma relação para um ponto qualquer. Ponto qualquer P, né, de coordenadas x e y, que pertence à circunferência. E tendo como centro, né, a coordenada C com o valor A e B. Estamos utilizando um valor algébrico aqui. O centro pode estar em qualquer ponto dos eixos cartesianos, inclusive em qualquer quadrante, ou até na origem, né, na interseção dos eixos. Então, vamos dizer que A e B sejam um valor qualquer. O ponto central vai estar em qualquer lugar. Muito bem. Mas temos aqui um raio R. Então, observemos aqui a representação deste gráfico, eu posso dizer assim, com as coordenadas dos pontos, o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, o eixo X, que é o eixo das abscissas. Então temos aqui um ponto central, onde o A representa o valor de X, o B representa o valor de Y, então a coordenada do centro é AB. Muito bem. E um ponto qualquer, então a gente foi lá na circunferência de raio R e escolhemos um ponto. Esse ponto, naturalmente, tem uma abscissa correspondente X e tem uma abscissa, uma ordenada correspondente Y, como está aqui representado. Muito bem. Então, o ponto XY, que é um ponto qualquer em torno desse ponto central, né, ele pertence à circunferência, isso é óbvio, né? Se todos os pontos que distam
uma mesma distância, ou seja, que é o raio, qualquer ponto, né, que estiver àquela mesma distância, nós diremos que ele pertence à circunferência. Isso é uma visão bem clara. Então, nós escrevemos assim: pertence à circunferência se e somente se. Aí tem aqui DCP. Quem é DCP? C é o ponto central. P é um ponto qualquer da circunferência. E o D, a distância. Então, o que está sendo dito aqui de forma algébrica, nada mais é que a distância do ponto C, que é central, a um ponto P qualquer da circunferência é igual ao raio. Se atender essa condição, o ponto pertence à circunferência. Não tem nada de mais aqui. Isso aqui é uma forma de escrever, né, uma linha de raciocínio. Então temos aqui que a distância entre o ponto central e o ponto P, que esse Pzinho pequeno, vou aumentar aqui com a lupa, né, o CP, então a distância de C a P é igual ao raio. É o que está sendo dito aqui. Logo, nós podemos calcular a distância do centro a qualquer ponto. Mas nós sabemos que qualquer ponto tem uma coordenada x e tem uma coordenada y, né? Logo, eu posso dizer, conhecendo a distância, a fórmula da distância, que nós já havíamos visto. Então, eu tenho que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r. Lembrem que o r aqui é a distância. É igual a r. Não é uma verdade? Nós vimos isso na figura. Sim, assim é. E assim conceituamos. Quem é x? É um ponto qualquer da circunferência. Quem é a aqui? A, sim. O valor que está sendo subtraído, ou melhor, o valor que é subtraído do valor do ponto é a coordenada do centro. Então, essa coordenada é a abscissa, né? E o valor que é subtraído de y é a ordenada do eixo x, ou do eixo y, tá? Então, o y é o valor do ponto no eixo que pertence à circunferência, no eixo y. Então, y menos b, onde b é a ordenada do eixo y, né? Não confundam ordenada com coordenada. Coordenadas são as duas, x e y são as coordenadas. A coordenada x é a abscissa. A coordenada y é a ordenada, tá? Então, elevando os dois membros da equação, ou seja, os dois lados da equação, aqui não é uma raiz, né? Lembrem até que isso é nada mais, nada menos que o quadrado, a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa. E a hipotenusa aqui é o raio. Então, se eu elevo os dois lados da igualdade ao quadrado, eu vou retirar a raiz deste lado de cá e vou ter o r elevado ao quadrado, tá? Então, a observação, a distância entre dois pontos, nós sabemos que é isso aqui, ó, distância entre A e B é xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado, que nós já tínhamos visto para a reta, e aplicamos agora aqui na circunferência. Então, elevando os dois membros, nós vamos ter x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Pronto, você está vendo aqui nada mais, nada menos do que a equação reduzida da circunferência. Ainda veremos a equação geral da circunferência, quando os termos são igualados a zero, ou seja, o R2 entra para dentro da mesma igualdade, você vai igualar a zero essa igualdade, né? Vai ser valores que atendem essa equação e ao final tudo é igual a zero, né? Então, a equação descrita aqui acima, ela é conhecida como a equação reduzida da circunferência. E o centro desta circunferência são sempre esses termos aqui, ó, na equação, o A e o B. Se você ver algum enunciado onde você tenha lá, por exemplo, xp menos xc, esse C é a coordenada do centro. Yp menos yc,
O segundo termo, aquele que subtrai do primeiro, ele é se está se fazendo referência à circunferência. Ele é nada mais, nada menos do que as coordenadas do centro da circunferência. Gravem isso, é muito importante. Então, reflita comigo. Quando a equação reduzida da circunferência, que aqui é apresentada a vocês, tá vendo? Ó? Tá? E centro, qual é o centro da circunferência? Para essa condição que você está vendo aqui agora. x2 menos ninguém. Y ao quadrado, eu estou falando x2, né? X ao quadrado mais y ao quadrado. Cadê o termo subtraindo nesta equação? Não há, é zero. Quando isso acontece, significa que o ponto C está na origem. O x é zero e o y é zero também, o que a gente está vendo aqui. Ó. Fácil de compreender isso. Ou seja, se você tiver x menos 0 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Simples assim. Mas aí você já tem que compreender essa dedução óbvia, que o centro é na origem 0, 0. Tá? Então vamos a um exemplo. Determinar a equação reduzida da circunferência de raio igual a 3. Então foi dado o raio. O raio é 3. Não é o raio ao quadrado, aqui está sendo dito o raio. E o centro C tem abscissa menos 2, ou seja, x, e ordenada 1, ou seja, y. Tomando o ponto PX, ponto xy, ponto PXY, é um ponto qualquer da circunferência, então teremos x menos a, quem é a aqui no nosso caso? É o menos 2. Y menos b, quem é b aqui? É o 1. É igual a r ao quadrado. Quem é r? 3. Tá, então vamos substituir. X menos 2. X menos 2, vai ficar x mais 2. Mais y menos 1 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Tá? Substituímos os valores do enunciado na equação reduzida da circunferência. Perdão. Eu tomei um café agora, aí dá aquela ânsia, né? Então, x mais 2 ao quadrado, né? Desenvolvendo a equação, e temos aqui, deixa eu aumentar, fica melhor. Então, temos aqui y menos 1 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, né? Logo, x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 9. E a equação reduzida da circunferência é exatamente esta que temos aqui, ok? Isto é a equação reduzida da circunferência. Muito bem. Então, relembrando o produto notável, por quê? Porque a gente vai poder desenvolver essa equação que temos um termo elevado ao quadrado e outro termo elevado ao quadrado. Então, a gente tem que rever um pouquinho. Eu notei até que na avaliação vocês até se equivocaram quanto aos sinais, né? Quando a equação, por exemplo, tinha duas raízes, né? Dois valores para serem encontrados, vocês encontravam um, aí acabaram errando a questão dos sinais, e todos vocês, de modo geral, erraram essa questão na avaliação. Eu acho que ficou faltando aí exatamente o desenvolvimento correto da equação de Bhaskara, né, para vocês então compreenderem e encontrarem, fazer aquela solução do menos b mais a raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Esse foi o equívoco. Vocês tinham dois valores para encontrarem, né? E, enfim, alguns até encontraram só uma raiz, né? Mas não encontraram as duas, porque não montaram a equação adequadamente, né? Então, por isso é bom a gente relembrar aqui o produto notável. Então, efetuando o produto do quadrado da soma, é isso que a gente chama de produto notável. Então, eu tenho a mais b ao quadrado. Não é verdade que eu tenho a mais b que multiplicar a mais b? Fica até mais fácil a gente visualizar assim, né? A que multiplicará a,
depois B que multiplicará B, mas também temos o A que multiplicará A mais B e teremos o B que multiplicará A mais B. Desenvolvendo essa linha de raciocínio, nós teremos A ao quadrado, A mais B que multiplica A e que multiplica B, mais B ao quadrado. Então, ainda reduzindo, que nós temos dois produtos, A vezes B e B vezes A, que só foi arrumadinho, né? Então, nós temos A ao quadrado, mais duas vezes AB, mais B2, tá certo? Então, toda expressão, ao ser reduzida, forma um produto notável, que é dado por, aqui está então a descrição, aquilo que a gente viu agora no slide anterior, A ao quadrado mais duas vezes AB mais B ao quadrado. Esse B normalmente a gente enxerga como Y e o A a gente enxerga como X, na equação da reta e outras tantas equações que ocorrem o produto notável. Então, sendo assim, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo. Isso é só agora uma forma conceitual, ou seja, a expressão na língua, né, falada, para aquilo que a gente desenvolveu. Então, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo, né, mais o quadrado do segundo termo. Tá certo? Essa é uma forma de você escrever aquilo que você entendeu. Então, os produtos notáveis são uma forma de simplificar expressões algébricas e eles são constantemente utilizados na matemática, a gente sabe disso. Então, vamos mostrar aqui alguns importantes. Nós estamos acostumados a não visualizar o expoente unitário para A mais B. Então, a gente nem considera esse expoente, que ele é unitário, mas entendendo a existência dele, nós temos que A mais B elevado a 1 é A mais B. A mais B elevado ao quadrado é igual a 2 mais 2 que multiplicar D, B mais B2. E se for elevado ao cubo, temos aqui a expressão. E assim sucessivamente, elevado à quarta, elevado à quinta e elevado à sexta. Tá? Então nós temos esse desenvolvimento aqui. Dificilmente nós teremos alguma coisa desse nível para cálculo de área, no caso também para utilização topográfica. Normalmente a gente para ali no quadrado, tá? Mas fica aqui só a observação, para quem quiser relembrar que vocês já viram isso no estudo do ensino médio, né? Então a circunferência com centro em um ponto P, aqui nós temos, está tão pequenininho para mim também, deixa eu aumentar aqui, um P0, um P inicial, né? P na origem, né? Um P0 qualquer. Então nós temos aqui um P0 é igual a x0, y0 e o raio maior que zero. Óbvio, se não for maior do que zero, não tem raio. Então você tem um ponto qualquer. Para que você tenha uma circunferência, o raio pode ser infinitamente pequeno. Um milésimo do milésimo, mas tem que ter um raio. Senão você não traça uma circunferência. Se o raio for igual a zero. Então é um ponto, não tem circunferência. Mas isso é um conceito interessante a verificar. Então, R maior do que zero. E é o conjunto de pontos do plano que estão distantes. R distantes em tamanho R do ponto P0. Ou seja, P0. Onde esse valor P aqui está sendo entendido como sendo o quê? O centro. Então a distância PP0 é igual ao raio. Isso é uma outra forma de escrever. Em vez de usar o A e o B para o centro, eu estou usando x0, y0, porque vocês vão ver algumas situações assim, não só sempre A e B. Vocês vão ver momentos onde vai ter x0, y0 como coordenadas do centro. Por isso que eu trago essa formulação diferenciada aqui. Então, eu tenho que x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a R. Elevando, então, os dois lados ao quadrado, né? Aqui eu subtraio a raiz, fica um x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado,
que é igual a R2, ou seja, R raio ao quadrado. Ok? Então a equação que nós vimos não está acima, está antes, né? Quando a gente está passando no quadro o slide, que a gente faz aquela descida, fica mais fácil. Aqui não está acima, é no slide anterior, né? Então a equação anterior da circunferência com centro P0, né? De raio R, todo ponto cujas coordenadas satisfazem a equação pertence à circunferência e vice-versa. Então olha outra observação aqui. Um ponto Q, vou chamar de ponto qualquer, do plano pode ser, entendam isso, imaginem em suas mentes uma circunferência, um ponto central, e vamos raciocinar comigo. Um ponto qualquer, né, que você tenha também nesse gráfico de representações, um ponto qualquer. Se for no interior da circunferência, você pode dizer que a distância desse ponto ao centro será menor do que o raio. Óbvio, ele não está contido na linha da circunferência, mas ele está no interior da circunferência, então a distância desse ponto ao centro é menor do que o raio. Não é óbvio isso? Muito óbvio. E se você tem no exterior, um ponto qualquer, está lá a circunferência, um ponto no exterior da circunferência, você pode dizer que a distância de Q, desse ponto qualquer, ao ponto P0, que é o centro, é maior do que o raio. Tem alguma dificuldade nisso? Nenhuma. Ele está fora, ele não está na circunferência. Então, ele é maior do que o raio. Óbvio isso. Isso é interessante para você, depois, alguns exercícios, ou ter agregar conhecimento. Você vai começando a perceber, e daí vai se desenvolvendo a outras condições. Depois a gente vai chegar na elipse, na hipérbole. Isso tudo é muito importante ter como linha de raciocínio. Então, dada uma circunferência e uma reta, agora é a diferença agora, dada uma circunferência e uma reta, temos três possibilidades. Eu acho que aqui eu estou um pouquinho na frente, né, do texto. Né? Então a gente tem três possibilidades. A reta e a circunferência não têm pontos em comum. Essa é uma possibilidade, né? A circunferência e a reta não têm pontos em comum. A gente já entende que essa reta não corta a circunferência, não tem ponto comum, está fora da circunferência. Tá certo? Um cara está em São Paulo e o outro está lá no Rio de Janeiro. Acabou. Né? Então, a reta e a circunferência não têm pontos em comum. Neste caso, todos os pontos da reta são exteriores à circunferência. Dificuldade de entender isso? Nenhuma. Então, diremos que a reta é exterior à circunferência. Beleza? Tranquilo. Uma segunda condição. A reta e a circunferência têm apenas um ponto em comum. Estou falando da circunferência, não estou falando do ponto central. A circunferência a gente está entendendo que é aquela linha que contorna um ponto central. Isso é que é a circunferência. Entendam isso, isso aí está muito claro. Então, se tem um ponto em comum da circunferência com a reta, você já visualizou a reta tocando a circunferência em apenas um ponto. E isso nós chamamos de quê? Tangente. É a reta que esbarra num determinado pontinho só e segue e vai embora. Isso é o que nós chamamos de tangente. Então, a reta é tangente à circunferência. Difícil? Não, não é difícil. Terceira condição. A reta e a circunferência têm exatamente dois pontos agora em comum. Lembrando que circunferência é a bolinha lá. Em dois pontos são tocados por essa reta. Então, o que a gente deduz? Tem-se exatamente dois pontos comuns. Neste caso, a reta é secante. Lembra da corda? Aquela determinação da corda, né? Não passa pelo centro. Até uma outra condição que a gente pode imaginar, mas a secante não passa pelo centro. São dois pontos quaisquer, mas não passam pelo centro. Que pode ser dois pontos bem pertinho, pode ser dois pontos mais distantes, né? Porque quando passar exatamente também no centro, não vão ser mais dois pontos. Vai começar, já vão ser três.
vai ser 2 pontos nas extremidades, passa no eixo e passa aqui. Aí vai ser o diâmetro da circunferência. A reta passa no centro da circunferência. Não é isso que a gente está falando. Ele não passa no centro. Ele toca 2 pontos da circunferência. Nós temos o quê? A secante, né? A distância do centro P0 da circunferência a uma reta R. Observem aqui, a distância do ponto P0 da circunferência a uma reta R. Dada, uma reta R dada, uma reta que também está chamando aqui de R, nos permite distinguir 3 possibilidades acima. Perdão, aqui é abaixo, depois eu corrijo, abaixo. A reta R é exterior à circunferência. Aquilo que, na verdade eu estou fazendo referência ao slide anterior. Eu devia ter colocado os dois aqui no mesmo slide, mas eu resolvi colocar os parágrafos bem separados, né? Mas eu daria até para colocar, eu achei grande aqui para botar junto e eu ter que diminuir a fonte, foi por isso. Então vamos lá. A reta R, ela é exterior à circunferência. Se ela é exterior à circunferência, não concorda que a distância de P0, que é o centro, a reta R, é maior do que o raio. Está fora da circunferência, é maior do que o raio. É que o que nós tínhamos falado anteriormente era um ponto, agora é a reta, mas a reta contém pontos. E a mesma coisa, então a reta também, a distância, né? A distância do centro a essa reta, mas podia ser um ponto, e é maior do que o raio. Então a reta é exterior. Antes nós estávamos falando de um ponto Q qualquer. A reta R, tangente à circunferência, a R já muda. A gente tem a convicção de que a distância do centro, que é P0, a reta R é igual ao raio. Isso aí é condição obrigatória, né, para a tangente. E a última é quando ela pega 2 pontos, a gente sabe que a reta R e a secante da circunferência, onde a distância do centro até essa reta é menor do que o raio. É óbvio que é menor do que o raio, né? Se for igual ao raio, nós temos a tangente. Se for maior do que o raio, a gente tem uma reta exterior à circunferência. É difícil entender isso? De maneira nenhuma, né, gente? Então vamos lá. Eu vou agora por uma outra condição aqui com vocês. Espera aí um pouquinho.